Retornando então ao circuito do decodificador BCD 7 segmentos, e que vem junto agora também, nós implementamos ele com a de seleção, colocamos junto dele o de seleção de cada display. Eles podem ficar no mesmo código aqui, ou se quiser você pode pegar e fazer um outro circuito para esse de seleção também, tanto faz daí. Esse de seleção foi feito porque para mostrar um número nos 4 displays, você pode mostrar um número então em decimal até 4 casas decimais. Para fazer isso, eu tenho que fazer automaticamente a troca do display e a troca do número aqui que vai ser mostrado no decodificador BCD 7 segmentos. Isso é chamado de varredura dos displays, ou varredura temporal, que a gente fala de saídas. Por quê? Porque automaticamente eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que selecionar o primeiro display aqui, com o valor 00. No nosso caso aqui, no meu caso aqui, seria o primeiro display à direita, da direita para a esquerda. 01, ele seleciona o segundo display da direita para a esquerda. 10 o terceiro e 1 é o quarto. O que ele tem que fazer automaticamente, ou como eu tenho que automatizar o circuito para mostrar o número de 4 dígitos decimais nos 4 displays? Ele tem que pegar o valor do número aqui no decodificador BCD 7 segmentos e selecionar em qual display ele vai aparecer. Depois ele tem que contar o tempo com esse display aceso, apagar ele e selecionar o próximo display, que seria o segundo display, ou seja, ele apaga o display anterior e acende o próximo daí. Nesse meio tempo, ele também muda o dígito que vai ser mostrado no próximo display. Depois faz novamente o que? Ele deixa esse display um tempo ativo, apaga ele, ativo com esse número ou esse dígito decimal que está aqui na saída do decodificador BCD 7 segmentos e acende o próximo. Apaga o anterior e acende o próximo. Mostra o novo dígito também no próximo display. Daí ele apaga esse display e acende o último. Mostra também e muda para o dígito que vai aparecer no último display. Aí apaga o último display e acende o primeiro novamente. Ou seja, esse processo de ele apagar o display e acendendo o próximo sucessivamente é chamado varredura. Hoje estou fazendo uma varredura dos 4 displays aqui. Para efetuar isso, como a gente verificou, a gente tem que estabelecer um tempo daí para que o display fique aceso, aí para que ele apague e acenda o próximo, e esse mesmo tempo vai ser utilizado para cada display, ou seja, o tempo que cada um vai ficar aceso e depois vai apagar, que seria daí a soma do tempo dos 3 displays daí, né? Que vão ter que acender e depois apagar também, né? Para isso, utilizamos então o circuito anterior que foi feito do tempo, que a gente pegou do diagrama esquemático do tempo programável, que é esse circuito aqui de temporização. A gente pode fazer o quê? Pode pegar, ajustar o tempo dele, e ele faz o quê? Depois que ele contou o tempo, ele vai mandar o sinal para essa saída que é o LED 0. Eu coloquei o nome dela de LED 0. Vai mudar ela para 1. Então ele teria que pegar essa saída, modificar o valor dela para 1, mandar daí para o circuito de seleção do display, que é esse daqui, e fazer ele incrementar daí esse valor das entradas, ó, que é o valor de seleção de cada display. Então eu tenho que fazer o circuito temporizador contar o tempo, ativar ele. Aí depois desse tempo, ele pega essa variável aqui de 2 bits e incrementa ela, muda ela para 0,1. Depois desse tempo, ele muda ela para 1,0. Depois para 1,1 e assim por diante. Para o temporizador fazer isso, ele automaticamente tem que dar um set nele, ou seja, ele passa do reset para set ou o clock enable dele. Depois que passou o tempo, ele tem que resetar esse tempo e voltar a contar o tempo novamente. Então seria uma rotina para que ele acione esse sinal aqui de reset, que aqui no caso eu dei o nome de SW4, automaticamente ele coloca ele em 1. A hora que ele virar 1,
ele já vira 0 novamente. Enquanto ele tiver 1, ele pega e mantém essa variável aqui com valor constante, não incrementa ela. Então eu posso utilizar esse circuito aqui para modificar ele e incluir o circuito de temporização dentro dele. Ou seja, eu posso reutilizar. Isso seria a reutilização do código, a reutilização do circuito que eu já fiz. E utilizar esse circuito de tempo dentro desse circuito aqui que eu fizer para o decodificador e para a varredura dos displays. Para fazer isso, aí eu modifico esse circuito aqui que eu já tenho. Eu posso partir do circuito decodificador BCD 7 segmentos. Eu venho para cá, eu dou um file, save as. Ele continua em VHDL. E coloco ali, deixa eu dar um nome ali, varredura do display, ponto, VHDL, VARDISP. Como eu mudei o nome dele, eu mudo o nome da entidade aqui também. Varredura, display. Para cá também. E para cá também. O nome da arquitetura pode ser o mesmo. Mas aqui, ó, o circuito por qual ela vai funcionar agora vai ser esse daqui. Se ela não estiver, se essa arquitetura não estiver no mesmo arquivo da entidade, daí ele vai utilizar a anterior, do circuito anterior que foi feito, que agora é o outro, tá? Esse BCD underline 7seg. E esse circuito aqui continua o mesmo, né? Pode ser o mesmo. Então aqui eu salvo, tá? Esse circuito sendo o mesmo decodificador BCD 7 segmentos de seleção do decodificador BCD 7 segmentos, eu tenho que modificar ele e incluir o circuito de temporização dele. Só que eu posso fazer um outro circuito diferente também, porque eu já tenho o circuito decodificador BCD 7 segmentos aqui no meu projeto, então eu posso chamar também circuito decodificador BCD 7 segmentos. Então eu vou modificar esse meu circuito aqui e vou apagar esse circuito quit select e vou chamar de dentro desse meu novo circuito aqui o circuito decodificador BCD 7 segmentos de seleção do display e o circuito de temporização. Antes disso, como eu já mudei o nome aqui da entidade do circuito, da arquitetura dele, daí eu vou tirar esse comentário aqui de cima, tá? Depois, se quiserem, vocês podem colocar qualquer comentário aí, podem colocar a data, geralmente que é colocado, a versão, assim por diante, né? A função do circuito. Salvei ele aqui, vou incluir esse novo circuito no projeto. Então, só venho ele aqui, eu mudei o nome dele e salvei ele com outro nome. Então, vou para cá, vou adicionar ele ao projeto. Aqui, ó, var underline disp, abrir. Ok. Então o arquivo ele foi incluído no projeto. Ele se encontra aqui, ó, var underline disp, test underline 4. Eu mantive o mesmo nome aqui da arquitetura que pode ser utilizada junto. Agora nós iremos modificar esse circuito aqui para ele executar a varredura do display. Por isso o nome que eu coloquei aqui, var underline disp, para varredura dos displays. Para isso eu tenho que fazer o seguinte, tem um circuito temporizador em que ele vai temporizar e trocar os displays a cada passagem de intervalo de tempo. Esse circuito, então, ele vai fazer o quê? Vai fazer uso desse outro circuito aqui, que é o decodificador BCD 7 segmentos, e que possui essa parte aqui da seleção entre os displays, e do circuito temporizador. De preferência temporizador programável, por quê? Porque a gente ajusta o tempo para ele dar certinho a varredura entre cada display.
Ou seja, um display liga durante o intervalo de tempo programado e os outros ficam desligados, apagados. Depois desse intervalo de tempo, esse display apaga, o próximo display acende, aí ele fica esse intervalo de tempo, daí apaga, daí o próximo display acende, enquanto todos os outros ficam apagados, quando um está aceso, durante um determinado intervalo de tempo. Se esse intervalo de tempo for o suficiente que eu não consiga diferenciar qual display está sendo apagado e qual está aceso, daí eu consigo fazer a multiplexação temporal dos displays. Para isso, mediante o código em VHDL, eu tenho que fazer com que essa variável aqui, ó, ou seja, essa variável AN, ela modifique o valor dela, que são esses valores aqui no final, de 0, 0, fique um tempo nesse valor, depois para 0, 1, fique esse mesmo intervalo de tempo nesse valor, depois um 0, depois um 1. Ou seja, automaticamente eu tenho que fazer, o meu circuito ele tem que executar isso, modificar esses valores aqui mediante um intervalo de tempo. Então passa um tempo, ele está 0, 0, depois passou outro tempo, ele muda para 0, 1, 1, 0, 1, 1, depois retorna 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Os passos, ou digamos assim, a receita para esse programa seria a seguinte: ele pega essa variável AN, inicializa ela com o valor 0, 0, aciona o temporizador, esse temporizador vai contar o tempo, depois desse tempo o temporizador indica que passou, né, o intervalo de tempo, ele pega e aciona um somador para quê? Para ele pegar e somar mais um a essa variável AN. Então ela vai passar depois do intervalo de tempo de 0, 0 para 0, 1. Quando passar para 0, 1, ou seja, ele foi acionado, o temporizador ele contou o tempo e tem que dar um reset para ele contar novamente. Ou seja, o meu temporizador ele tem que ser automático para ser um cronômetro. Para depois que ele contar o intervalo de tempo, ele zera, reseta, ele mesmo se reseta e depois ele passa a contar o intervalo de tempo novamente. Então é um temporizador que vai ser astável, ou um temporizador como se fosse um multivibrador. Ele vai ficar contando o período de tempo no estado 1, depois volta ao 0 e retorna a contar esse intervalo de tempo novamente, crescente. Aí o final de cada intervalo de tempo, eu pego e aciono um circuito de soma para ele fazer o quê? Incrementar essa variável AN. Desse modo ele vai modificando com o incremento dessa variável AN, eu passei daí para o modelo matemático do meu circuito para ele ser incrementado a cada passagem do intervalo de tempo. Quando chegar ao valor, ao último valor, que seria 1, 1, que é para o último display, ele tem que fazer o quê? Tem que se resetar esse valor de AN agora. Quer dizer o quê? Ele vai ser levado a 0. Ou seja, ele tem que retornar aqui para esse valor. Como o AN ele foi definido aqui em cima como 4 variáveis, só que eu modifico elas mediante aqui, ó, 2 chaves, né? Então seriam 2 bits. Então esse valor não vai ultrapassar o 1. Só que quando ele chegar em 1, 1, aqui, ó, o valor de 2 bits aqui, que no caso do decodificador BCD 7 segmentos, eu estou utilizando aqui 2 chaves, as chaves 6 e 5. Ele vai ter que retornar 0, 0, ou seja, ele não vai poder permanecer em 1, 1 no final, ao final dos displays, né, da multiplexação deles. Com isso eu seleciono o primeiro display, o segundo, o terceiro, o quarto e volto ao início outra vez. No final aqui, só comentando, eu deixei todos os displays aqui acesos. Então se ele cair em um valor diferente desse daqui, desses 4 aqui, aí ele vai deixar todos os displays acesos. Só como eu já defini o tamanho dessa minha variável aqui, da onde eu vou pegar o valor para jogar para os displays para cá, em 2 bits. Então ele não vai passar de 1, 1. Mas eu tenho que fazer o quê? No final da varredura eu tenho que fazer esse valor ser resetado para ele voltar para o primeiro display. Aqui, ó, para essa primeira linha aqui. E aí ele procede o circuito ou essa rotina aí normalmente.
Então ele vai ficar, digamos assim, a hora que eu energizar o FPGA, ele vai ficar para sempre executando essa rotina até que eu dê um reset nela, dê um reset no circuito, reinicialize ele, pare ele, eu dê um pause ou tire a energia dele. Então, o que eu estava comentando, agora esse circuito aqui, eu peguei o modelo dele, ou template dele, do circuito decodificador BCD 7 segmentos, eu vou ter que modificar ele para usar também o circuito decodificador BCD 7 segmentos, que está aqui ainda, né, é o mesmo ali, peguei como exemplo, e do circuito temporizador, que é esse circuito aqui. Como eu já tenho os dois circuitos prontos, eu não preciso pegar esse código aqui, ó, e copiar ele outra vez para o novo circuito que eu estou fazendo. Eu posso pegar e fazer, só que isso daí para mim fica meio inconveniente para a elaboração, para o design do circuito. Então o que eu faço? Eu faço a reutilização do código, e aqui no nosso caso seria a reutilização, o reuse do circuito. Ou seja, vou utilizar esses dois circuitos que eu já tenho prontos aqui, que é o circuito temporizador e o decodificador BCD 7 segmentos. Vou utilizar eles dentro aqui do meu circuito para varredura do display. Eu utilizo eles aqui dentro. Então a minha arquitetura já vai ser modificada. Eu posso vir aqui no novo circuito de varredura do display e apagar essa arquitetura aqui, porque ela já está salva em outro circuito, já está feita e testada em outro circuito, então eu vou utilizar ela dentro dos outros, desse novo circuito aqui, quer dizer, eu vou utilizar os outros circuitos, eu vou utilizar os outros circuitos dentro desse circuito aqui. Para fazer isso, eu utilizo a palavra aqui, chave componente, ou a declaração aqui, componente. O que ela quer dizer? Quer dizer que aqui eu vou declarar um outro circuito que eu vou utilizar dentro desse circuito aí. O primeiro que eu vou utilizar é esse daqui que vai fazer a escolha entre os displays de 7 segmentos e a decodificação BCD 7 segmentos, para o display de 7 segmentos, que é esse circuito aqui. Eu volto nele aqui e verifico o nome da entidade dele, que é o nome do circuito. Então o nome do circuito é o nome da entidade dele, essa daqui, ó, BCD underline 7 seg. Eu venho aqui no circuito decodificador BCD 7 segmentos de escolha do display de 7 segmentos e copio a entidade dele, tá? Não a palavra entidade, eu copio o nome dele e a entidade até o fim da entidade, que é esse daqui, ó. Então o nome do circuito, que é o nome da entidade, é BCD underline 7 seg. Então venho até aqui o end BCD 7 seg. Como ele só tem os ports, eu copio aqui o port. Peguei ali e copiei. Copy. Retorno ao circuito em que eu quero inserir ele e colo ali depois da palavra componente o nome da entidade, que é esse daqui, certo? Ó, componente PCD underline 7 seg is, aí port, tá ali as entradas, saídas do circuito e assim por diante. E end BCD 7 seg. Veja bem, componente eu coloco no cabeçalho da arquitetura, ou seja, antes de iniciar a arquitetura, tá? Dá o begin aqui da declaração da arquitetura, ou seja, dessa faixa aqui ou desse bloco aqui do meu circuito que é da arquitetura de processamento dele, dessa parte aqui. Então no início dela, que é aqui antes do begin dela, eu coloco aqui no cabeçalho o componente que é o que eu vou utilizar, ou os componentes que eu irei utilizar para esse circuito aqui, por var disp. Então ele está aqui o circuito principal. O subcircuito dele agora que eu falo vai ser o decodificador, escolha de displays, né, que é o BCD underline 77. Aqui para o final da declaração do componente, do cabeçalho do componente, ou seja, seria só a parte da entidade do componente. Coloco end componente. Tá aí. Então aqui eu já estou inserindo dentro
desse meu circuito var underline disp, que é para a varredura dos displays, o decodificador BCD 7 segmentos e a seleção dos displays. Posso vir aqui copiar essa parte aqui, colar aqui, e como eu vou utilizar o circuito temporizador, eu posso vir ali e colocar o circuito temporizador também, que é o tempo underline prog. Então é esse daqui, ó. Tempo programável. Consigo programar o intervalo de tempo dentro desse código aqui. Chego para ele, copio outra vez, novamente, como eu procedi ali para o circuito decodificador BCD 7 segmentos, seleção display, copio a entidade dele, ou os ports dele aqui, constantes dele, né? Volto para o circuito principal em que eu quero utilizar ele e colo. Vou colar ali no cabeçalho da arquitetura do circuito. Tá ali, ó. Agora é outro circuito que eu vou utilizar, que é esse do tempo programável. Então aqui eu já inseri dentro desse meu circuito aqui de varredura esses circuitos aqui. O decodificador BCD 7 segmentos e esse de temporização programável. Tá aqui. Vou lá, pego e salvo. Ali salvei, ok. Daqui do circuito principal, nós observamos aqui, para que esse circuito funcione depois, então, nós temos que incluir esses dois circuitos componentes na arquitetura do circuito principal, que seria o de varredura, ou var underline disp. Então a gente pode começar a arquitetura aqui embaixo, ou o funcionamento da arquitetura aqui para baixo. Eu simplesmente coloco um nome para cada circuito ali, que a gente chama nome de instanciação, ou seja, eu crio uma instanciação para cada circuito desses aí. Eu posso criar uma ou mais, só que eu tenho que diferenciar o nome dessas instanciações. Que seria o quê? Seriam os circuitos que eu coloquei ali como componentes desse circuito principal ali em cima, no cabeçalho da arquitetura. Aí eu posso criar um ou mais deles, ou seja, eu posso fazer cópias deles ali. Só que para diferenciar uma cópia da outra, eu dou um nome diferente, que é o nome de instanciação. Então, por exemplo, eu vou colocar para o circuito ali o 0. Aí, 2 pontos. Eu insiro, então, o nome do circuito que eu quero utilizar, o nome da entidade dele. BCD underline 7 seg, que é o circuito decodificador BCD 7 segmentos. Logo depois, declaração port map, que é o mapeamento dos ports. O que seria o port map? Seria a interligação que eu vou fazer, que eu vou declarar ali entre parênteses, entre as ligações desse circuito que eu coloquei aí em U0 com o circuito principal, que é o circuito var underline disp. Aqui embaixo eu procedo, na próxima linha, quero dizer, eu procedo da mesma maneira. Então eu chego ali, posso copiar essa linha aqui, ó. Só que aqui eu coloco um outro nome de instanciação, porque vai ser um outro circuito. E aqui, se eu quiser, eu posso utilizar o mesmo circuito, só que eu tenho que mudar as entradas e saídas deles, ou pelo menos as saídas deles, né? As entradas podem ser iguais. E posso utilizar outro, ou posso utilizar outro circuito diferente. O outro que eu coloquei lá é o temporizador programável. Aí. E também depois dele o port map. Esse port map eu tenho que colocar do jeito que ele se encontra aqui nesse cabeçalho do componente. É por isso que ele é utilizado aqui como um circuito componente, quer dizer, é por isso que eu coloco aqui a entidade dele no cabeçalho da arquitetura do circuito principal.
Então, o primeiro port que eu tenho ali, ou seja, a primeira declaração que eu tenho ali seria da entrada, que é o SW. Seriam as 7 chaves daí para indicar o número em BCD para aparecer no display. Depois eu tenho saída, que seriam os 7 segmentos, né, 0 a 6, e o anodo deles para seleção dos anodos. Para que ele funcione, eu tenho que interligar ele com o circuito principal, que é o circuito VAR-DISP. Então isso daqui só vai me servir de modelo, certo? Eu não preciso repetir esses mesmos nomes que eu tenho aqui na declaração do cabeçalho do componente, ali embaixo na utilização do componente, na instanciação dele. Tanto é que o SW que eu vou utilizar lá são as chaves também. O SEG também vai ser SEG e o AN vai ser o AN. Então por ali vai ficar, pelo circuito principal vai ficar igual. Então vai ser SW, SEG, AN. Por coincidência aqui o nome está igual. Coincidência não, que nós colocamos com o mesmo nome aqui dos pinos de entrada e saída, que estão no arquivo CF. Então SW segue AN. Aqui SW segue AN também. Então aqui vai ficar a mesma coisa. Mas isso que está no port map vai se referir ao circuito principal. Ou seja, será da entidade aqui, ó, do circuito principal. Então é esse SW aqui, esse segue e esse AN, que por comodidade a gente colocou igual do circuito componente. Mas esses nomes aqui do circuito componente podem ser diferentes. E aqui no circuito principal também, no port map, pode ser diferente também. Agora nós temos que verificar a compatibilidade entre eles. Por exemplo, o SW aqui no circuito componente está como 7 bits. O SEG está 7 bits também. E o AN 4 bits. Está aqui com as chaves, as entradas e saídas do circuito principal. Também, ó, 7 bits e 4 bits. 7 bits não, aqui ele está com 6 bits, desculpa. 6 bits. Aqui embaixo também ele vai ficar com 6 bits. E aí ele vai operar dessa forma aqui, da mesma forma que o circuito decodificador BCD 7 segmentos, porque aqui eu copiei a entidade dele e não mudei. Agora, do tempo programável, aqui por exemplo, o intervalo de tempo que eu tenho, que aqui, ele está como saída, e eu tenho 28 bits. Aí o LED 0 seria outra saída, tá? Que eu vou ter que inserir ela aqui. E o sinal de clock. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, algumas variáveis aqui para sair daqui. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, saída. Depois aqui o LED 0. LED 0 eu vou deixar como LED 0. Opa! Só que daí isso daí eu vou ter que colocar no circuito principal. Então eu vou ter que colocar essas saídas aqui como saída, LED 0 no circuito principal como LED 0. CLK, sinal de clock. Aí SW3 e SW4. Vou mudar aqui um pouquinho. Vou colocar o SW3 como SW0 e o SW4 como SW1. Por que eu estou fazendo isso? Justamente para não me confundir aqui com as entradas e saídas aqui do circuito componente, que é esse daqui. Então eu posso modificar no circuito principal. Então isso é do circuito principal. E isso daqui é do circuito que eu tenho salvo ali, do circuito componente. Então, do circuito componente, os nomes aqui não me interessam. O que vai me interessar mais vai ser a ordem entre eles, que vai ser dada da ordem para cá, né?
para mim saber aqui que o Q é saída, o LED 0 é saída, CLK é entrada, SW3 é entrada, SW4 é entrada. Então a ordem deles aqui são as saídas de 28 bits, aqui é a saída do LED, aqui o sinal de clock é entrada, aqui as entradas, aqui entradas também, tá? Quer dizer, aqui é entrada, né? Então eu posso modificar para cá. E que eles têm que ter também a mesma dimensão, o mesmo tamanho aqui. Então isso daqui é uma saída de 28 bits. Então no circuito aqui eu tenho que ter uma ligação para cá de 28 bits. Aqui vai ser uma saída só de 1 bit. Então aqui eu vou ter que ter no circuito principal uma saída de 1 bit. Aqui é a entrada de 1 bit, aqui é a entrada de 1 bit, aqui é a entrada de 1 bit. Então eles têm que ser compatíveis nisso, né? Como eu coloquei a pinagem aqui com o mesmo nome de lá, então eu coloco aqui para o circuito principal essas ligações também. LED 0, CLK, SW0, SW1. Então eu vou colocar lá LED 0. LED 0 seria a saída. E procedo da mesma forma aqui para as entradas. Pronto, eu complementei aqui e fiz o mesmo para sair daqui. Aqui quando eu tenho mais de uma entrada ou mais de uma saída que é de 1 bit só, mas elas são diferentes, têm um nome diferente, não estão em barramentos, eu posso colocar numa linha só separado por vírgula, assim como as entradas também, as saídas também, quero dizer, né? Aqui eu estou utilizando 3 entradas que são 3 bits, então estou colocando aqui as 3 aqui, ó, CLK, SW0, SW1 e assim por diante. Agora, ficou faltando aqui as saídas. Eu não tenho 28 saídas aqui e não vou utilizar também essas saídas aqui, né? Aqui, ó, a saída do circuito temporizador, que são essas daqui de 28 bits. Aí eu posso vir para cá, por exemplo, e criar no cabeçalho da arquitetura também um vetor aí para essas saídas do temporizador. Então eu coloquei ali signal, aí eu coloco saída. Coloco signal saída. Aí como ela é uma variável, eu não preciso especificar se ela é de entrada ou saída. Ela seria um registrador de 28 bits. Tá aqui, ó. Saída. Pronto, já especifiquei aqui as entradas aqui do meu circuito principal. Estão aqui. SW aqui, daí observando, eu estou utilizando 6 a 1. Estou utilizando as chaves de 6 a 1. Então eu não vou poder utilizar esse SW1 aqui. Eu vou ter que trocar ele pelo SW7 ou se não tirar ele daqui. Para isso eu vejo a finalidade dele, que é o que? Para ser utilizado nessa linha aqui, para ser utilizado no circuito temporizador, no circuito componente temporizador. Esse SW0 e SW1, pela ordem que eles estão aqui, são esses daqui, ó, SW3 e SW4. São as duas chaves de entrada aqui que eu tenho para o circuito temporizador e que eu estava utilizando ele lá. Então eu volto no circuito temporizador e vejo a finalidade deles. Ó, o SW3 aqui e o SW4. O SW4 para o reset e o SW3 seria para a pausa. Então SW4 aqui para o reset do temporizador e o SW3 para a pausa. O SW3, se eu não quiser pausar o decodificador, a varredura deles, eu deixo ele em 1. E o SW4 não, eu vou ter que resetar ele, porque agora o meu circuito ele vai ter que ser auto-resetável. Então o SW4 eu vou ter que colocar ele em uma outra variável, isso futuramente, né, daqui a pouco, para que ele se resete, o temporizador ou o cronômetro se auto-resete. Só que para pausar,
ele não vai precisar pausar, ele vai ficar sempre em funcionamento. Porque se ele pausar, ele vai pegar e se fixar em um display só. Então eu posso voltar no meu circuito principal e fazer o seguinte, substituir esse SW0, que seria o SW3, que é o pause, o enable do temporizador. Eu chego aqui, apago ele e posso colocar o valor que eu quero direto nele, que é 1. Aí esse SW3 aqui ele continua, só que aqui o valor dele vai ser fixo, vai ser sempre 1. Então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando esse valor dele aqui direto, tá? SW3 igual a 1. Para o circuito aqui é temporizador. Então me sobrou só o SW1. Como eu não posso utilizar o SW1, porque eu já estou utilizando ele aqui em cima, o SW, eu tiro aqui o SW1 e deixo só o SW0, porque agora o SW3 que estava antes ali eu vou deixar num valor fixo, no nível lógico alto, 1. Então esse daqui passa a ser o meu SW0, pronto. Que o meu SW de 1 a 6, quer dizer, 6 chaves eu estou utilizando aqui. Então SW de 1 a 6. Então SW0 eu mando para cá, eu posso utilizar o SW0, a primeira chave, aqui para o reset, tá? Então meu circuito ficou esse daqui o principal. Vou utilizar o circuito decodificador BCD 7 segmentos, com as chaves lá, 6 chaves, saída para 7 segmentos e para os 4 anodos dos 4 displays. E aqui embaixo eu vou dar uma saída qualquer aqui, que ela não vai ser a saída do FPGA. Ela só vai ficar interno dentro do meu circuito, dentro do FPGA. São as 28 saídas, os 28 bits de saída do temporizador. Aqui tem o bit de saída que vai indicar o estouro da contagem do temporizador, o sinal de clock dele. Daí esse seria o pause, né, o enable, counter, o clock enable do temporizador vai ficar sempre 1, então ele sempre vai ficar contando. O SW0 é para ele resetar. Isso daqui a gente vai usar depois para ele dar um auto reset nele mesmo, depois que ele contar o intervalo de tempo. Feito isso, podemos salvar aqui o circuito. Ao salvar tudo, né? Dar um salve geral nele aqui. Aqui para baixo, não esquecer, a gente adicionou ele. Aqui é o projeto, agora vamos passar ele para o circuito principal. Então clicar com o botão direito em cima dele lá, colocar 7S Top Module. Do you want to continue? Yes. Tá ali. Como o arquivo de pinagem ele não passou automaticamente para ele, para o módulo principal, se quiser eu posso copiar ele e fazer um outro arquivo de pinagem, que não aconselho muito. Se quiser vocês podem fazer, mas daí vocês vão ter um monte de arquivo de pinagem, com um monte de nomes diferentes aqui para cada circuito daí. Daí isso fica ruim porque você vai salvando um monte de arquivos daí. Eu acho ruim, né? Quem achar melhor pode fazer. Aí nesse caso aqui eu só uso um arquivo só e vou modificando os comentários dele e os pinos, o nome dos pinos dele, né? Então eu venho aqui, dou um remove, yes. Daí eu venho para cá, coloco a DD Source no circuito principal agora, Next 3, Master, o CF. Vou lá, dou um OK, beleza, ele está salvo ali, salvei tudo. Venho aqui e faço as modificações dele daí. Ou seja, vou mudar o nome lá SW0, o SEG já está aqui, né, do outro circuito. Agora eu vou ter a saída outra vez do LED 0, venho para cá, modifico e efetuo as modificações concernentes. Ao circuito que eu tenho agora. Uma observação aqui quanto aos switches, as chaves. No circuito principal, eu estou utilizando o SW, que é para o circuito decodificador BCD 7 segmentos de seleção display, de 1 a 6. Então ele está como Standard Logic Vector de 1 a 6. Então isso daqui é um barramento de 6 bits. Então no arquivo CF ele tem que estar lá SW, aí entre sinal de menor e maior, o SW de 1 a 6. Como está aqui, SW de 1 a 6. Poxa, foi colocado o 7 aqui também, então eu retiro ele e coloco um comentário nele.
porque eu estou utilizando de 1 a 6. Então eu comento essa linha aqui, pronto. Se quiser eu posso deixar o 7 aqui também, não vai dar problema depois, né? Mas ele pode te dar um warning, um aviso falando assim, ó, você tem um bit 7 desse barramento aqui e você não está utilizando. Então pode dar um warning. Mas por via das dúvidas eu coloco ele comentado aqui. SW0 não. Eu deixei ele com o nome SW0 e ele está fora do barramento aqui 6 bits. Então está aqui o SW0. Se quiser, também é a mesma coisa. Eu posso pegar e incluir ele aqui e fazer 6 da to 0. Daí, beleza, fica ali, tá? 6 da to 0. Aí eu venho no arquivo CF aqui e coloco ele entre o sinal de menor e maior aqui. Daí ficaria lá só aquela linha de entrada ali, né? Mas como eu estou utilizando em um outro circuito, e ele é um bit só, aí tanto faz. Você pode deixar aqui SW0 mesmo, com esse nome aqui. Aí vocês vejam bem, esse SW0 agora vai fazer o papel do SW4 aqui, que seria o reset. Para o SW3 agora, eu tirei ele de entrada do circuito, de um pino de entrada, que seria da chave 3, e coloquei ele no valor 1. Tá, como se eu deixasse a chave 3 aqui, ó, o SW3 sempre em 1 daí, né? Aí eu economizo uma entrada aí do circuito e eu não vou utilizar ele também para 0, né? Porque eu não quero chegar e ver ele pausar, por enquanto. E as saídas aqui, depois a gente vai ver a mesma coisa também, que vai ser colocado ali. Depois modifiquei o arquivo CF outra vez. Dá um salve all ali, salvar tudo, né? Vamos dar um salve ali. Daí daqui já podemos passar para implementação e geração do arquivo de programação do FPGA. Então vou lá, dou um run que ele vai rodar tudo novamente. Outro detalhe importante que nós temos aqui. Vocês estão vendo aqui que dentro desse circuito principal, o var underline disp aqui no meu caso, eu vou utilizar para o funcionamento dele esses dois circuitos aqui. Esses circuitos é o de temporização, que é esse circuito aqui, e o outro circuito é o decodificador BCD 7 segmentos, que seria esse circuito aqui. Eu esqueci de incluir no início do meu circuito principal essas bibliotecas aqui também. Então eu vou ter que incluí-las lá no circuito principal, indicando que ele vai utilizar. Então eu pego aqui, já seleciono essas bibliotecas aqui, dou um copy, vou ao circuito principal ali e antes de mais nada nele lá dou um paste. Tá ali, ó. Chegar e incluir a biblioteca, não esquecer de incluir pelo menos essa biblioteca aqui, ó. Library I3E e use o I3E Standard Logic ou pacote padrão do nível lógico número 1164 e utilizar todas as funções dele. Por quê? Porque aqui no circuito principal a gente está utilizando aqui palavra padrão ou palavra-chave para identificar alguns tipos de dados, como esse daqui, que vai identificar o SW como um pino de entrada ou um barramento de pinos de entrada aqui, né? Por isso que é o vector, no nível lógico, que vai aceitar o nível lógico alto e baixo de acordo com os padrões estabelecidos pelo I3E. E aqui seria o de 3,3 volts, como está configurado para o plano Red. Então eu incluí esses dois porque aqui, para a entidade que ele utiliza o port do circuito principal, ele está utilizando os padrões aqui do I3E ou do VHDL de 1993, da década de 90. Feito isso, é salvar. Aqui, ao salvar, se tiver tudo ok, já deve aparecer aqui embaixo os circuitos componentes do circuito principal, que é justamente o decodificador BCD 7 segmentos, seleção display e o temporizador programável. E é claro, o arquivo também é de pinagem, o UCF. Eles vão todos estar no diretório ou vinculados aqui ao arquivo do circuito principal,
que é o var underline disp test, e o test underline 4 seria a arquitetura dele. A partir disso daqui, salvando, aí nós podemos já passar a geração do arquivo de configuração do FPGA. Lembrando aqui que esse circuito vai funcionar como? Ele vai pegar e gerar dois circuitos aqui. Um seria esse U0, que é o circuito decodificador BCD 7 segmentos e seleção de display. E o outro seria o circuito temporizador programável, só que as saídas deles não vão estar ligadas a nenhum pino. Somente a saída do LED 0 aqui, ou seja, que vai indicar o estouro da contagem. Como está aqui, ó, o LED 0 já está na entidade do circuito principal, então vai ser um pino de saída porque ele está ligado ao arquivo UCF. Para cá, e sempre vai ficar rodando isso daqui, então eu só vou conseguir pegar e resetar ele através da chave SW0. Dessa maneira, esses dois circuitos aqui estão independentes, é como se eu criasse os dois em um circuito só, em um sistema digital só que eu falo. Então aqui eu já fiz o design do sistema digital utilizando outros dois circuitos digitais que eu já havia criado antes. Então eu criei um circuito digital pela junção de dois circuitos aqui. Se bem que dessa forma eles estão independentes. Então o circuito decodificador e o temporizador eles vão funcionar independentes, né? Como esse temporizador aqui eu coloquei o nome dele como tempo underline prog, porém o tempo que ele vai obedecer é o tempo que eu coloquei dentro do circuito, que está aqui, ó, que seria esse tempo aqui, que é dado pela variável aqui terminal count. O melhor seria se a gente pudesse pegar, modificar essa variável e colocar ela como entrada desse circuito. Por quê? Porque se eu quiser modificar esse tempo aqui, que seria o ideal, eu tenho que entrar nesse código aqui, passar para essa linha aqui e modificar aquele valor dos 28 bits. Então eu tenho que vir manualmente aqui na linha e modificar aquele valor. Para modificar o tempo que eu quero, o intervalo de tempo que eu quero que ele... Para modificar o intervalo de tempo que eu quero que ele conte. Como é demonstrado aqui no teste. Como o tempo aqui eu tenho que modificar ele, ou normalmente eu tenho que ajustar esse intervalo de tempo que foi dado aqui em binário, em 28 bits em binário, para executar isso de acordo com o código em VHDL e ISE, eu tenho que entrar aqui no circuito do temporizador, buscar a linha dele que contém esse valor e modificar o valor da linha. Isso daqui eu posso fazer o seguinte, eu posso passar isso para a entidade aqui do circuito, certo? Ou seja, colocar aqui dentro da entidade como se isso fosse uma variável ajustável que eu consigo obter de fora do circuito. Ou seja, de fora do FPGA eu posso ajustar isso daqui. Se eu fosse interligar a pinos do FPGA, eu iria precisar aqui, de acordo com esse temporizador aqui, de 28 pinos. Se fosse um intervalo de tempo maior, seriam mais pinos daí ou mais bits que eu teria para esse bit vector aqui, para esse valor aqui de tempo, que eu tenho fixo. Mas eu posso fazer, no mínimo que, ou seja, eu utilizaria bastante pinos aqui. Se eu fosse ajustar por chaves, por exemplo, eu teria que precisar de 28 chaves aqui, que eu não tenho ali. Então eu posso utilizar outras maneiras, como por exemplo, fazer a entrada serial para preencher esses valores aqui, ou colocar esses valores através do menu, do display de 7 segmentos, ou de uma interface de vídeo de entrada. Daí eu entraria com esse valor na forma serial, ele armazenaria aqui nessa constante. Essa constante aqui seria uma área de memória em que eu já coloco aqui no próprio circuito esses valores preenchidos nessa área de memória de 28 bits. O que eu posso fazer aqui antes de adotar outro método mais avançado aí,
como esse que eu comentei da entrada serial, na forma de uma interface gráfica, do menu, né, que ia proporcionar o menu e assim por diante, eu posso vir aqui e passar esse valor que eu tenho dessa constante aqui para a entidade aqui do circuito. Para facilitar então a modificação do valor do tempo, já que é um temporizador programável, como eu coloquei ali, eu posso pegar essa constante aqui e o valor dela também, né? Tá constante aqui no meu caso é o terminal underline count. Ele está com esse valor aqui que eu acho que corresponde a 2 segundos, 28 bits, o tamanho dessa constante. Eu copio o nome dela, o tipo dela, que é o Standard Logic Vector, um barramento de 28 bits, e o valor dela no final lá, que eu tenho, para não ter que repetir esses 28 bits, né? No início da entidade do temporizador, que agora eu vou modificar ele para colocar o tempo mais de uma forma melhor para ser ajustado, eu venho aqui e coloco agora a definição de generic, ou a palavra de definição de dados genéricos, que é o generic. E esse generic aqui envolve principalmente constante. Então, a hora que eu coloco a definição dentro da entidade, além dos ports ali, ó, de generic, esse generic aqui ele já identifica os dados ou os nomes que eu coloco aqui de tipos de dados aqui dentro dele como constantes. Então esse terminal count aqui vai ser uma constante do tipo Standard Logic Vector, tamanho de 28 bits. O valor que ela vai ter, então sendo uma constante, é esse daqui, ó. 1000101, que corresponde a 2 milhões, 2 bilhões, se eu não me engano. Eu posso pegar esse valor aqui, ó, e recortar ele daqui. Então eu recorto, tiro ele daqui. Vou recortar, quer dizer, eu vou copiar em outro lugar daí. E aqui eu fecho com parênteses, tá? Para a linha dessa declaração aqui, ó, generic, ficar dessa forma aqui, certo? Então agora na definição da entidade do meu circuito eu tenho os tipos de dados genérico e os ports. Os ports são justamente os ports de comunicação de bits, de entrada e saída do meu circuito. Genéricos seriam constantes, então seriam como se fossem entradas também, só que essas entradas já têm valor definido aqui na entidade, na própria entrada do circuito. Então eu coloquei aqui, ó, terminal count, o nome para essa constante, né, de 28 bits, o tamanho dela. Só que daqui eu retirei o valor que ela vai ter. Então eu venho para cá e copio essa linha aqui. Vou copiar por quê? Porque eu vou ter que modificar agora no circuito principal também, onde eu tenho o componente do tempo, que é esse daqui. Então a entidade dele agora ficou essa daqui, ó, com mais a constante aqui, terminal count. É essa daqui. Com isso, na instanciação desse circuito do temporizador, ele vai ter uma entrada a mais também, que é esse barramento de 24 bits, ou seria uma constante de 24, de 28 bits. Então eu coloco ali e insiro ela aqui embaixo também. Só que ao invés de ficar port map, é generic map, que quer dizer o quê? Que ele vai mapear o valor que eu vou colocar ali, logo em seguida também, entre parênteses, como o port map, eu vou mapear o valor que eu colocar aqui dentro para aquela constante ali em cima, circuito temporizador. Então eu coloco isso daqui. Opa! Não, seria o valor que eu tinha colocado no circuito de temporização. Então venho para cá, ele está aqui embaixo, ó. Então eu vou pegar esse valor aqui. Agora, eu tinha copiado lá, mas eu acabei apagando. Então eu vou copiar ele daqui e passo agora para o mapeamento.
Quer dizer o quê? Que para aquela constante aqui, ó, essa terminal count, eu vou colocar esse valor aqui daí que ele vai mapear para ela. Então vai substituir o nome dela, o valor dela, por esse valor que está aqui, ó, no Generic Map, no circuito principal. Então a linha do temporizador agora ficou essa daqui, ó, tá? Aproveito, venho aqui, salvo, dou OK, save all. Então, salve para todo mundo aí. E mais uma coisa aqui que não dá para esquecer, que essa linha agora, eu substituí ela, então essa linha dentro da arquitetura do temporizador, eu substituí ela aqui para a entidade. Quer dizer que o valor que ela vai ter, essa constante aqui, ó, basicamente, ela vai ser substituída pelo valor que eu colocar mapeado para ela aqui, ó. Como eu não coloquei o valor inicial aqui na entidade, para esse tipo de dado genérico, que seria constante, então ele vai ser colocado no circuito principal. E o circuito principal está chamando esse circuito temporizador daqui, ó. Tá? De dentro da arquitetura dele, do circuito principal. Então eu venho aqui embaixo e comento essa linha ou eu posso retirar ela daí, né? Aí, ó. Por quê? Porque essa linha agora é dado lá em cima. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora que eu coloquei esse mapeamento de genéricos, que seria constante, então só tem uma constante esse circuito que é a terminal count. Então esse valor aqui vai passar para essa constante aqui, terminal underline count, que vai passar para onde? Para dentro desse circuito aqui, ó, tempo underline prog, que ele está onde? Está nesse arquivo aqui, tá? Então ele vai substituir esse valor dentro desse circuito aqui por aquele valor que eu coloquei lá do genérico, do mapeamento dele que está no circuito principal lá. Então ele vai substituir de tudo para chegar aqui dentro do circuito do temporizador. Certo? Tá ok aí? Dessa forma eu posso, se quiser, até chegar aqui e fechar esse circuito temporizador aqui. Eu posso fechar ele que eu não vou precisar modificar o valor do tempo que eu quero que ele conte lá dentro do circuito. Então não preciso modificar mais este circuito aqui. Além disso, se eu quiser criar outro circuito temporizador aqui, é só pegar essa linha aqui, copiar, colar, mudar o nome aqui da instanciação do temporizador. Aqui então eu crio, por exemplo, o 2, coloco outro aqui, outro temporizador. Aí eu só modifico esse valor aqui que está aqui dentro do Generic Map. Para quê? Para o valor de tempo que eu quero. Então eu posso criar outros circuitos temporizadores com intervalo de tempo diferente. Ou seja, seria como se fosse com dados ou bits de entrada diferentes dos circuitos. Circuitos que processam dados diferentes e vão dar um resultado diferente, que é intervalo de tempos diferentes daí para acionar essa variável aqui, LED 0, né? O LED 0 ali. Então eu posso pegar e proceder dessa forma aqui, né? Que eu tenho ali. Esse tempo foi de aproximadamente, se eu não me engano, 2 segundos, né? Eu vou aumentar para finalidade de teste ele aqui para passar a ser um pouco mais, tá? Aqui dá um tempo um pouco maior que 2 segundos. Ali já vai dar 2 segundos, 1 segundo, né? Aqui com 1 ele deu 2 segundos e aqui ele deu 1, 0, 1, 2 segundos certinho. Se eu colocar o próximo 1 aqui, esse 0 aqui, esse próximo 1 vai influenciar na metade de 2 e alguma coisa, que vai ser 1,35. Então ele vai aumentar de 2 segundos para mais 1 e alguma coisa, eu creio, né? Para 1 e alguma coisa ou para quase 1 segundo. Então ele vai chegar perto dos 3 segundos, tá? Aqui. Isso é para fazer o teste. Por quê? Porque isso daqui chegando perto dos 3 segundos, se eu pegar o primeiro bit aqui e tirar o primeiro bit mais significativo, tirar o valor dele aqui, ó, 1, e mudar para 0, ele já vai diminuir esse intervalo de tempo que eu estou fazendo aqui
Esse intervalo de tempo aqui, de tudo 1 ali, se eu pegar o primeiro 1 e levar para 0, mais significativo, ele reduz pela metade o outro intervalo de tempo. Então, se eu quiser testar esses intervalos de tempo, eu vejo o primeiro aqui com o valor 1, aí ele vai dar um tempo, digamos lá, perto de 3 segundos. Esse valor aqui vai ter que dar metade, então, dos 3 segundos lá, que vai ser 1,1,5, mais ou menos. Tá? Então, eu só modifico aqui. Dessa forma me facilita, porque eu não preciso modificar o tempo entrando aqui no código e modificando na linha dele, que antes era feita por aqui, ó, por essa linha aqui. Modificar lá no final, tá? Modificar para cá. É claro, eu vou ter que entrar daí no código aqui do circuito principal e modificar esse valor, mas já me facilita bastante ao invés de ter que fazer circuitos de temporização com valores diferentes. Para cada circuito daí eu tenho que fazer para cada tempo daí que eu quero que ele conte, fazer um circuito temporizador diferente daí, que eu teria que modificar esse valor em cada circuito, lá justamente nessa linha aqui. Então seriam circuitos diferentes. Aqui não, eu crio circuitos iguais, o que eu modifico é essa constante, né? O valor desse dado aqui somente entre os circuitos. Aí eu não preciso modificar eles, ou seja, eu não preciso modificar esse código aqui também. Então eles ficam iguais daí. Aí eu chego lá verificando ali, se tiver tudo ok, né, genérico e tal, verificar aqui o ponto e vírgula, então ele termina aqui com ponto e vírgula depois de fechar aqui o genérico, tá? Isso tem que estar no circuito principal, na chamada da componente aqui, né? E no subcircuito, que seria o circuito componente também do tempo underline progr, que está aqui, né? Ali, ó. Ponto e vírgula ali no final. Daí eu tirei essa linha aqui, quer dizer, eu coloquei ela em comentário aqui, eu posso tirar ela, porque senão eu ia já colocar esse valor fixo aqui para constante. Agora não, ele vai ser modificado fora do circuito, pode ser modificado de fora do circuito também, ou do circuito que chama ele. Tá aqui o meu circuito principal, eu chego lá, gero o arquivo de configuração, né? Dei um save, opa, tinha que dar um save all ali. E aguardo ele gerar, né? Agora, para fins de teste, como eu havia comentado, nós só necessitamos modificar aqui para o temporizador. O circuito decodificador BCD 7 segmentos vai funcionar normalmente. Então, para o temporizador, a gente modifica o primeiro bit dele para o tempo, que agora está aqui nessa constante no programa principal. Mudamos somente ele para 0. Agora o circuito ele deve pegar metade do tempo do teste anterior, do valor anterior. Aí salvamos e procedemos ao teste novamente, né? Lembrando que os dois circuitos aqui, tanto o decodificador BCD para o display de 7 segmentos e o temporizador, eles estão funcionando em paralelo. Estas duas linhas aqui, elas fazem a criação dos dois circuitos e entre parênteses a interligação entre eles, as entradas e saídas deles e os circuitos principais. Quando eu não possuo nenhuma saída de um desses circuitos conectada a alguma entrada de outros circuitos, então eles estão funcionando em paralelo, ou seja, um independente do outro. Então, BCD 7 segmentos é um circuito e o tempo progr, outro circuito funcionando aqui. A hora que eu energizo o circuito e libero o reset, ou seja, não estou dando reset no circuito temporizador, ele já inicia o funcionamento dele automaticamente mediante o sinal do clock, com a sincronia com o sinal do clock. E o circuito decodificador BCD 7 segmentos é um decodificador, então ele já funciona sem base ou sincronia com sinal temporizado, com sinal com uma frequência fixa, ou não. Agora, mediante o teste e funcionamento dos dois circuitos componentes aqui, para prosseguir com o circuito decodificador BCD 7 segmentos, com o circuito de varredura dos 4 displays de 7 segmentos, então temos que pegar e modificar
essa variável aqui de saída do circuito decodificador, ou seja, eu tenho que transformar isso daqui em uma variável e passar o valor para esses pinos de saída, que são a N, que estão aqui no circuito principal. Então esses são pinos de saída. Eu tenho que criar uma variável que vai passar para esse valor de AN aqui, o valor variável crescente até ele estourar de 0 a 3 em binário. Então seria um valor de 2 bits, como ele é colocado aqui. Então a N é dada por 2 bits lá no circuito de seleção do display de 7 segmentos, que seria esse mesmo circuito aqui. Para proceder a isso, então temos que criar uma variável de 2 bits e passar o valor dela para N. O seg pode continuar com as quatro chaves que foram colocadas ali designadas para ele, ou se não, podemos colocar o valor dele variável também automaticamente para fazer um teste e verificar se ele mostra 4 dígitos em decimal nos 4 displays. E o tempo aqui para baixo, ele vai ter que ser ajustado o tempo para que cada display mude sem que a gente perceba que eles estão modificando, ou seja, que um display está ficando aceso, o outro apaga e acende o próximo e assim por diante. Então a gente vai ter que ajustar o tempo e fazer com que também esse temporizador dê o reset nele, ou seja, esse SW0 ele tem que ser acionado automaticamente, então tem que ser outra variável também, vai ser uma variável de 1 bit igual a chave 0, só que ela vai modificar o valor dela automaticamente mediante a própria contagem de tempo do temporizador. Mediante isso a gente vê também que essas saídas aqui não são necessárias e não estão sendo utilizadas para nada, né? Então a gente pode apagar elas do circuito aqui. Apagando elas do circuito temporizador, eu apago elas daqui também dos ports do circuito temporizador. E no próprio circuito temporizador eu apago as saídas também. Não a variável count, mas as saídas que eu posso excluir do circuito temporizador. Se eu excluir lá da entidade, eu tenho que excluir aqui também do circuito originário dele, né, o circuito componente. Então aqui, ó, eu retirei essas saídas. Por quê? Porque eu não necessito delas. Eu não tenho 28 pinos para colocar elas para fora do meu, para pegar o valor de contagem para fora do meu circuito. Agora esse sinal aqui, essa variável interna ao circuito temporizador eu mantenho. E ele vai enviar esse sinal para a saída a hora que ele estoura. Então o que tem que ser feito? Pelo circuito de varredura do display, esse sinal ao ser acionado, ele vai pegar e resetar o próprio temporizador por esse sinal de entrada aqui. E esse sinal aqui também vai indicar o incremento da contagem dos displays, ou seja, o incremento dessa outra variável aqui. Dessa variável que vai ser uma outra variável de contagem.